Queridos amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe e nos envolva a todos os que aqui estamos, encarnados e desencarnados, para que sintamos-nos embalados na sua doce paz. É uma alegria poder estar aqui nesta casa falando na quarta-feira. Há um tempo, devíamos essa fala, porque também tínhamos a atividade do NEP, que segue ocorrendo aos interessados, segue ocorrendo às quartas, às 20 horas, ali em cima, o estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Mas agora tivemos então essa oportunidade, essa ocasião, uma grande alegria podermos estar aqui, nesta que é a nossa casa aí do coração, casa essa a quem tanto devemos. E como tema de reflexão nessa noite, nós vamos nos aproveitar de um evento que ocorreu na cidade neste final de semana. Como sabemos aqui, talvez muitos saibam, nós tivemos no sábado a realização de mais uma edição da CONESC, que é a Confraternização Espírita de São Carlos, evento esse que a gente tem buscado realizar justamente para integrarmos o movimento espírita de nossa cidade, entre as várias casas, também da região. Então, uma grata satisfação podemos rever tantos amigos, conhecer a novos e também sempre aprender um pouco mais a respeito do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. E o tema central da CONESC deste ano girou em torno de uma das obras basilares da doutrina espírita, que agora, em 2025, completa os seus 160 anos de existência. Trata-se do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Poucas vezes esse subtítulo, essa continuidade do título, é recordada quando nós falamos do livro O Céu e o Inferno. E é uma obra muito importante, claro, compondo os chamados 5 livros básicos, ou as 5 obras básicas da doutrina espírita. Obra essa muito importante porque ela vai renovar para nós algumas concepções muito fundamentais no contexto do cristianismo, especialmente no que diz respeito à vida após a morte. Isto é, as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas na presente existência, imortalidade afora, para além dos pórticos do sepulcro. Então, reflexões como, por exemplo, acerca do céu, do inferno, do purgatório, todas essas considerações nós vamos encontrar ali nessa obra, desconstruindo muitos conceitos seculares que foram desenvolvidos dentro da teologia cristã mais tradicional e abrindo novos horizontes para o nosso entendimento do que de fato nos aguarda para além dos véus da morte, para além da matéria perecível. Esse, inclusive, foi então o tema central do evento. Quem não pôde estar presente, as palestras ficaram gravadas, tivemos 2 palestras, também uma mesa redonda com os expositores convidados, que foram o Orson Peter Carrara e o Tato Save. Esse material todo está disponível no canal da CONESC no YouTube, também no canal da USE São Carlos no YouTube. Só entrar lá que vocês poderão acessar. Mas o tema central, então, era além do véu, o que nos espera após a morte. E essa tem sido, em verdade, amigos, como nós depreendemos quando fazemos um olhar panorâmico pela história da humanidade, uma das maiores questões que tem, digamos assim, apoquentado o espírito humano, que tem levado as criaturas humanas a refletir, a meditar. Afinal de contas, há vida após a morte? Se há, em quais condições essa vida se expressa? Refletir também sobre essa vida após a morte é, no fundo, refletir sobre a nossa destinação. Qual a destinação da criatura humana? De fato, de onde viemos? Isto é, existimos antes de nascer ou não? Também, existiremos depois de morrer ou não? Questões como essas têm sido algumas das questões magnas da filosofia em todos os tempos. E especialmente nestes tempos que agora vivemos, em que a humanidade terrestre se vê como que mais atraída, ou pelo menos mais necessitada de respostas às suas angústias existenciais, já que o materialismo não tem mais conseguido lhe corresponder às demandas, aos vazios,
perguntas ou reflexões como essas se tornam ainda mais importantes. Diríamos mesmo, fundamentais. Porque quando espíritos mais identificados com a matéria superficialmente nos satisfazia. Mas agora, espíritos um pouco mais experientes, digamos assim, pelo menos em termos de jornada, de séculos de conhecimento espiritual já recebido por várias fontes, as indagações, elas calam mais alto em nosso coração. Vamos aos poucos compreendendo que aquilo que antes parecia nos satisfazer já não mais satisfaz. E o que vemos na atualidade da humanidade, tanta angústia, tanto vazio existencial, é de certo modo um sintoma disso. É a criatura humana que busca. É a criatura humana que anseia por encontrar-se, por descobrir-se, por saber o que de fato ela é, para onde vai e o que é a vida. Então, é um tipo de reflexão dos mais atuais. E não avançaremos a uma nova etapa da humanidade, a uma nova etapa do progresso humano, sem que passemos por essa compreensão. Como aprendemos com a doutrina espírita, estamos vivendo agora um tempo de profundas mudanças, em especial a mudança de um paradigma fundamental. O paradigma da matéria vem sendo, enfim, substituído pelo paradigma do espírito. Cada vez mais tudo aponta para a realidade espiritual, inclusive as ciências do mundo. Cada vez mais a medicina, a psicologia, a psiquiatria, entre outras ciências, vão percebendo o quão fundamental é a espiritualidade, o entendimento das questões associadas à espiritualidade para se compreender o próprio ser, para a manutenção da sua saúde ou desenvolvimento dessa saúde. A própria filosofia, depois de ter passado aí por séculos de profundo materialismo e niilismo, desde o Renascimento, o Iluminismo e tudo mais, ela vai chegando também no esgotamento dos seus modelos, desses modelos muito baseados na matéria, que não têm conseguido corresponder aos anseios da humanidade. Então, cada vez mais criaturas vão compreendendo que somente nos mananciais da espiritualidade, da realidade espiritual, é que veremos de encontrar aquilo que nos sacia. Como já havia previsto Jesus, quando em diálogo com a mulher samaritana, que no fundo representa a todos nós. Quem beber desta água terá sede novamente. A água, os poços do mundo. Quem, no entanto, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que o Mestre nos tem dado, temos certeza, ou sabemos disso, é essa água viva do amor, da luz, de tudo aquilo que diz respeito ao que realmente somos e àquilo a que realmente estamos destinados. Sendo assim, portanto, Kardec ele abre essa obra, que vai renovar uma série de concepções, refletindo logo no primeiro capítulo sobre a importância dessa indagação. Há vida além da morte? E se há, quais as condições em que ela se apresenta? Por isso ele intitula esse primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, o porvir e o nada. Porque ele trata aqui de duas das principais abordagens que existiam ao seu tempo quanto a essa questão. Ou há um porvir, e aí poderemos entrar nas várias conceituações que foram estabelecidas desse porvir, dessa vida além do túmulo, ou não há um porvir, não há nada depois. Então eram basicamente as duas concepções opostas ou antagônicas, com algumas gradações aí no meio. Mas ou há alguma coisa, e aí se há alguma coisa poderemos ter uma variação de concepções, uma variedade, de concepções, ou não existe nada, que era a visão do niilismo, do materialismo, até uma visão que foi mais preponderante aos tempos de Kardec, ainda tem alguma participação no contexto da humanidade, mas talvez não tanto mais. Kardec, então, para falar desse porvir e do nada, ele inaugura nos seguintes termos a obra: vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo. Aqui ele mais ou menos recorda René Descartes, né?
penso, logo existo. Então, isso é positivo. Nós existimos, nós vivemos, nós operamos neste mundo. E morremos, o que não é menos certo. Então, ele parte do que é conhecido, do que é mais palpável para nós, para ir construindo um terreno por meio do qual nosso pensamento possa se projetar aquilo que não é tão palpável, aquilo que os nossos sentidos não podem abarcar. Pelo menos não os sentidos ordinários, mas que por meio da mediunidade, por meio do pensamento, do raciocínio lógico, o Espiritismo nos permitiu abarcar. No entanto, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Por nós, mais conhecido como ser ou não ser, tal a questão. Então, Kardec ele faz essa introdução da obra atacando um dos problemas fundamentais da humanidade. Para sempre ou para nunca mais. Ou tudo ou nada. Ou vivemos eternamente, ou tudo se aniquilará para todo sempre. Vale a pena pensarmos nisto. Diríamos até que mais do que vale a pena. É essencial pensarmos nisto. Porque o que vamos aprendendo também com a doutrina espírita, e não só com ela, com outras filosofias, com outras tradições espirituais, é que refletir sobre essa vida para além não é simplesmente algo que fique no âmbito da reflexão ou da teoria. Refletir, e melhor, entender o que nos espera, é algo que impacta, que transforma, pelo menos deveria, profundamente o nosso existir aqui e agora. Porque a depender do que seja essa vida além, nós poderemos encontrar muito mais força e resiliência para enfrentar os desafios da vida aquém, da vida aqui e agora. Agora, caso não exista nada para além, muito facilmente cairíamos num estado de desalento, de desânimo ou de entrega total à experiência material com todos os seus gozos, dando vazão a todos os apetites. De modo que não é simplesmente uma reflexão, é uma reflexão que molda o nosso viver agora. Inclusive, por exemplo, as nossas metas, as nossas buscas. Em existindo algo muito mais amplo e abrangente, para além desta existência apenas, esse algo há de definir para nós, por exemplo, novas metas, novos objetivos, novas buscas que vão definir, em boa parte, as nossas escolhas, os nossos afazeres aqui neste mundo, as nossas decisões. Agora, em não existindo isso, essa vida, algo para além, então reduzimos-nos em nossa abordagem, em nossas buscas, somente a esta vida material e aquilo que lhe diz respeito. Então é algo que nos impacta profundamente. Esse tipo de reflexão, quando feita seriamente, quando há realmente algo que move o espírito nessa busca, isso há de redundar para ele em mais força, em mais experiência, em mais resiliência, em mais sabedoria, em mais discernimento, para que ele consiga melhor aproveitar o tempo que tem nesta existência. É por isso, por exemplo, que outro grande escritor do Espiritismo, felizmente denominado o apóstolo do Espiritismo, que é Leon Denis, ele tem uma obra intitulada Depois da Morte. E por muito tempo eu meditava a respeito do título dessa obra, né? Depois da Morte, porque ele havia colocado esse título. Eu pensava nisso até porque é uma obra que, dependendo do contexto, é difícil você presentear alguém com ela, porque a pessoa pode entender equivocadamente o intuito desse presente, né? Então, você dá a obra para alguém que está enfermo, por exemplo, a pessoa pode pensar que você já está. Mas, com o tempo, com a experiência, com a própria obra, a gente vai entendendo o intuito dele. Ele não quer apenas que reflitamos sobre o que vem depois da morte por curiosidade intelectual, apenas por deleite do nosso raciocínio. Quer ele que a reflexão acerca do que nos aguarda depois da morte, a abertura de horizontes, proporcionada por um livro como esse, ou pelo Espiritismo como um todo, possa impactar significativamente a nossa vida antes da morte. Porque, como ele vai dizer de maneira tão bela na introdução da obra,
A morte, em verdade, é esse ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado. Há milênios e milênios, a morte tem sido essa esfinge, esse enigma que tem sido a causa, a motivação de um sem número de sistemas filosóficos, diz ele. Muito do que a humanidade concebeu em termos de filosofia, de pensamento humano, de raciocínio, é, no fundo, tentando refletir sobre a morte, o que vem depois dela. Se há um sentido ou se não há, o que somos, para onde ela vai nos levar, em que condições lá estaremos. Então, a esse tema, diz Denis na introdução da obra, se liga um sem número de ideias e uma grande cópia de sistemas filosóficos que, ao longo dos séculos, têm feito ou têm sido a causa da inquietação de muitas e muitas criaturas. Não só dos grandes pensadores, como também das criaturas comuns que por aqui temos passado, porque todos nós seremos de alguma maneira visitados ao longo da existência física pela morte. Os nossos entes queridos que desencarnam antes de nós, nós mesmos, às vezes, passamos perto de partir e ainda ficamos, quantas reflexões isso traz a uma vida, e chegará o dia em que todos nós, de fato, teremos de partir. Então, esse ponto de interrogação, ele tem sido o motor, ele tem sido o estímulo para muitos dos desenvolvimentos humanos, especialmente nesse âmbito da filosofia e da compreensão da natureza humana. Todo homem, prossegue ele, vou pular aqui um parágrafo, haverá algo mais desesperador do que essa ideia da destruição absoluta? Isto é, morreu, finda-se tudo, não há mais. Não existem mais os afetos que foram cultivados, os conhecimentos que foram adquiridos, as faculdades que foram desenvolvidas, os laços que foram estabelecidos, enfim, tudo se perde dentro dessa visão nihilista, que era uma visão cogitada naqueles tempos e ainda hoje por alguns. Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as nossas paixões, para ilustrarmos os nossos espíritos, desde que nada aproveitássemos de tudo isso, considerando-se a opinião de que amanhã, talvez, isso já não nos serviria para coisa alguma. Então, Kardec ele começa a entrar também nas consequências de cada uma dessas concepções. Porque uma coisa de que Kardec vai servir sempre na composição da doutrina espírita é analisar as consequências de uma determinada ideia, de uma determinada teoria, hipótese, e ver a que elas nos levam, essas consequências. E muitas das vezes ele vai notar ou vai explicar para aqueles que o lemos que as consequências de assumirmos uma tal doutrina, uma tal visão, levam-nos a um absurdo, a uma incongruência, digamos assim, filosófica, ou mesmo em relação aos atributos de Deus. Um dos eixos principais sobre os quais Kardec desenvolve todo o pensamento espírita é justamente aquilo que trata dos atributos de Deus, como ele diz no livro A Gênese, no capítulo de número 2. Partindo dos atributos de Deus, Kardec então vai analisar todas as ideias. Lembrando que para a doutrina espírita, Deus é uma premissa, é sine qua non. Kardec não chega a perguntar a Deus, ele pergunta já que é Deus. Então, partindo de Deus, da sua existência, dos seus atributos, ele vai poder então analisar todas as outras ideias. Então, imaginemos só, se existisse Deus e tudo o que aqui vivemos, tudo o que aqui elaboramos, todos os esforços, todas as realizações, todos os afetos, fosse culminar logo mais adiante, amanhã, na destruição plena e total. Não faria sentido algum, portanto. À luz da existência de Deus, essa é uma doutrina cujas consequências nos levariam a um absurdo lógico, porque seria um contrassenso que Deus tudo criasse assim para que tudo se perdesse. Então ele vai começando a apresentar as consequências de uma ou outra dessas perspectivas. Ou há um porvir, e aí vamos analisar a natureza desse porvir, ou então o nada. Mas o nada nos leva a isso. E se já sentimos, se já consolidamos a ideia de Deus em nosso coração, então
seria um tremendo contrassenso essa possibilidade. Mais adiante ele prossegue: pela crença no nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente. Então, qual o grande problema dessa doutrina que ainda vigora, por exemplo, do niilismo ou do materialismo? É que, em geral, com algumas exceções, ela induzirá a criatura que a ela se abraça, que a ela se vincula, a uma vida quase que exclusivamente voltada à matéria, aos gozos e às paixões, portanto, associadas à matéria, que é, digamos, a postura consequente. Se eu acredito que não há nada depois, por que então me moralizar? Por que então me disciplinar? Por que então renúncia, abnegação, humildade, se não há nada além? Se não existem consequências para os meus atos? Então a postura mais consequente diante do niilismo é essa entrega, por exemplo, ao hedonismo. E não é Kardec o primeiro a falar sobre isso, vários foram os filósofos e pensadores que trataram disso, mas a gente poderia voltar, por exemplo, ao próprio apóstolo Paulo, que já há seu tempo, na sua primeira carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo de número 15, tratava do tema. Quando ele fala da ressurreição dos mortos, que aqui para nós tem o mesmo significado de a continuidade da vida, né? A palavra traduzida por ressurreição, do grego anastasis, significa simplesmente levantar. Então, ressurgir ou ressuscitar é seguir vivendo. Tomba o corpo, o espírito se ergue e dá continuidade à sua vida. Então, esse é um tema sobre o qual ele fala bastante nesse capítulo 15, e ele, em determinado momento, diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então vazia é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Porque só a continuidade da vida que dá significação a tudo aquilo que Jesus propôs. Se não há continuidade da vida, portanto, se os nossos atos não têm repercussão, se não existem consequências, se não existem leis morais que valem para todos sempre, para além desta existência tão limitada no tempo, então, por que a criatura se sentiria impelida a fazer isso ou aquilo outro, ajustar-se, emendar-se? Ela sentiria-se naturalmente impelida a gozar o máximo do que ela tem, dispõe de tempo neste mundo. Então, falar em renúncia, falar em abnegação, falar em sacrifício, seria algo que não encontraria ressonância nesses corações. Por isso que se diz que a ressurreição do Cristo, que é a grande mensagem para os séculos de que a vida prossegue para além do túmulo, é o selo que dá todo o valor do Evangelho. Não fosse essa certeza de que a vida segue, não teríamos visto a grandeza dos mártires. Não teríamos visto a grandeza daqueles testemunhos do próprio Cristo e daqueles que o seguiram. Então foi a ressurreição dos mortos, isto é, a grande mensagem da continuidade da vida, que vem desde o Evangelho e que o Espiritismo vai alargar ainda mais, que vai trazer a sanção moral, o selo de validação de tudo que o Cristo nos ensinou e de todas essas leis morais, então, que temos aprendido, regem o destino de cada um de nós. E é a partir da certeza, então, de que o que aqui fazemos repercute para além, para outras existências, ou mesmo no mundo espiritual, é isso que vai impelindo a criatura cada vez mais a alinhar-se com a lei divina, a entender o que espera, como o que aqui fazemos repercute do lado de lá, para que ela então possa melhor escolher, melhor discernir e assim estabelecer a sua vida e a sua trajetória. Agora, em não existindo nada, essa é a tendência para isso onde, em geral, a criatura se encaminha. Por isso também Paulo acrescenta, nesse mesmo capítulo 15 da sua carta aos Coríntios: se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Aqui fica mais claro, mais evidente para nós, o quanto a nossa vida de agora pode ser moldada, ou é moldada, pelo que entendemos da vida além. Quando não temos horizontes tão amplos, quando essa vida além é para nós apenas uma incerteza, algo vago, ou mesmo quando consideramos que ela não existe, somos como que somos impelidos a voltarmos mais sobre a existência transitória, sobre o aqui e o agora.
No entanto, quanto mais amplos os horizontes nós podemos abarcar da vida além, aquilo que Kardec vai chamar de a vida futura, mais isso define o nosso viver aqui e agora. Que passa a ser um viver não tão voltado mais só para a brevidade dessa existência, porque agora entendemos, sentimos que a vida se expande, que a vida é muito mais do que isso que aqui buscamos, do que isso que aqui podemos tocar, ajuntar ou gozar. Então, ampliar os horizontes quanto à vida futura tem sido um dos grandes objetivos das revelações espirituais em todos os tempos. Começando assim de maneira ainda superficial, de maneira inicial, com Moisés e os profetas, ganhando uma nova dimensão de abertura com Cristo, com o seu retorno em espírito, anunciando o triunfo da vida sobre a morte, mas com o Espiritismo, essa apreensão da vida futura ganha abrangência máxima. Porque agora não é mais apenas sabermos que a vida triunfa sobre a morte, é sabermos como, quais as condições, a infinita gradação de condições em que a vida se manifesta além. Tudo isso faz com que essa vida futura, nas palavras do próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, se torne assim mais palpável, quase que podemos tocá-la. E com isso ela ganha um poder moralizador muito mais efetivo sobre a vida de cada um de nós. Quanto mais claro se nos torna esse porvir, quanto mais justo ele nos parece, a partir do momento em que vamos entendendo de fato o que são as leis, o que é a sabedoria que preside os destinos de todos nós, mais isso tem o poder de transformar as nossas escolhas aqui e agora. Porque eu sei então o que me aguarda. Eu sei que essa escolha infeliz há de impactar em algo nesse sentido. Eu sei, por outro lado, que uma escolha feliz há de redundar em algo mais ou menos nesses termos. Porque os próprios espíritos é quem nos vem dizer. Não é mais alguém, como em outros tempos na filosofia, alguém elucubrando sobre isso, do seu gabinete, a partir de pensamentos próprios. Agora são os próprios espíritos quem nos vem dizer e nos mostrar, nos abrir os véus quanto a esse porvir, quanto a essa vida futura. Então essas as duas condições e as consequências. Uma visão estreita, ou mesmo a negação dessa vida futura, impele a criatura a dar cada vez mais à vida material, ao que é sensorial e efêmero. Por outro lado, uma visão mais ampla e mais lúcida impele cada vez mais a criatura a pensar a sua vida presente em termos da vida futura, escolhendo não mais com base no aqui e no agora, no que obteremos ali no imediatismo da vida terrestre, mas escolhendo agora com base nesse futuro que a todos nos espera, com base na nossa destinação. Por isso, o Kardec continua aqui as suas considerações. Não faria sentido, é lógico, preocupar-se com o futuro do qual nada se espera. Esta preocupação exclusiva do presente leva o homem naturalmente a pensar em si, de preferência a tudo. Por isso que materialismo ou niilismo estão sempre muito vinculados ao hedonismo, ao egoísmo. Com louváveis exceções daqueles que, por conquistas anteriores, embora materialistas ou nihilistas na atual existência, já conseguem desprender-se algo de si. Mas, em geral, a criatura sente ou sente-se impelida a uma postura de mais egoísmo ou hedonismo quando não medita sobre esses horizontes, ou mesmo os desconsidera. É, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto estamos aqui. Gozemos o mais possível, pois com a morte tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo estaremos vivos. É coerente também com esta outra conclusão muito mais grave ainda para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. Felicidade neste mundo é a do mais astuto. Consequências, portanto, do materialismo. E atentemos para o fato de que, embora muitos de nós que participamos de alguma corrente filosófica, religiosa, já estejamos informados quanto à realidade dessa vida além, nossa vida, muitas vezes, se assemelha mais à de um materialista do que propriamente daquele que vive de acordo com essa vida futura.
Então é preciso não sejamos religiosos materialistas. Não sejamos aqueles que ouvimos falar sobre essas questões, mas não nos detemos suficientemente nelas e no impacto que elas teriam sobre a nossa vida, sobre o nosso agir, sobre o nosso querer, sobre as nossas decisões. Se o respeito humano retém algumas pessoas, que freio haverá para os que nada temem? Se há uma doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Então, eis a consequência do nada. Do nada e daquilo que está associado ao nada. A visão vaga, a indiferença em relação à vida futura, em geral, alimenta esse tipo de postura, ou esse tipo de escolhas na criatura humana. Contudo, pelo Evangelho e pelo Espiritismo, estaremos num espectro oposto, como dizíamos. Porque o Espiritismo não só nos vai falar a respeito dessa vida futura, então vai nos trazer os conceitos, a teoria, e o fará com uma profunda lógica, lógica que convence, lógica que explica, não mais é um mistério, porque Deus quis que assim fosse. Ele explica o porquê, mostrando-nos que aqui ou além, a justiça divina é sempre infinitamente sábia. Pode ser resumida naquela frase do próprio mestre, aqui no livro Céu e Inferno, elencada por Kardec, como a melhor síntese da justiça divina. A cada um segundo as suas obras. Então é fascinante, é esclarecedor podermos, por meio da literatura espírita, passando pelo livro Céu e Inferno, como também pelas obras subsidiárias, podemos traçar as conexões entre a vida que se leva e aquilo que se colhe. Aquilo que se encontra no mundo espiritual. O Espiritismo tanto vai trazer-nos a teoria, como também vai nos trazer a sanção dos fatos, por meio dos relatos dos próprios Espíritos. É por isso que o livro Céu e Inferno é dividido basicamente em duas partes. A primeira é uma teoria, uma concepção filosófica sobre céu, inferno, enfim, sobre a vida além, todos os seus aspectos. Mas a segunda parte são os espíritos, então, que foram a base para que Kardec pudesse estabelecer o corpo doutrinário e filosófico do espiritismo. Como Kardec tantas vezes fez questão de dizer, nada disso surgiu de nossa cabeça. Dos fatos, da observação dos fenômenos, da interação com os espíritos é que podemos chegar aos conceitos. Então, a teoria, a doutrina não veio antes, ela veio depois para explicar os fatos. Não foi uma doutrina que surge, então eu busco fatos para tentar aprová-la ou consolidá-la. Não, validá-la. Pelo contrário, primeiro os fatos e depois a teoria. Mas Kardec faz questão de fazer essa divisão na obra, porque não é só lógico o que a doutrina propõe, é o que os espíritos mesmos nos disseram. Ainda hoje, quantas vezes não ouvimos, né? Mas ninguém voltou para falar como é. O que mais teve é gente voltando para falar como é. O que mais segue tendo é gente voltando para falar como é. Para deixar tão claro quanto possível. Para que, informados e melhor orientados, possamos nos preparar para aquilo que é um caminho inevitável, inexorável para todos nós. Por isso, já mais ao final do capítulo, o Kardec vai dizer assim, primeiro ele falou do nada, das consequências do nada, né? Agora, se contudo lhe apresentarem ao ser humano um futuro lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, ele repudiará o materialismo e o panteísmo, que é algo similar em algum nível ao materialismo, pelo menos em termos de consequências, cujo vácuo sente em seu foro íntimo e que só havia aceitado em falta de crença melhor. Então, por que muitos acabam indo para a incredulidade, segundo diz Kardec? Porque as antigas concepções não mais lhes respondem aos anseios da razão. E por não poderem aceitar uma tal concepção de Deus, uma tal concepção de inferno, por exemplo, a criatura opta por permanecer na incredulidade. Mas se alguém lhe der algo que seja lúcido, que seja lógico, compatível com a perspectiva que ela já tem de Deus, ela muito felizmente acolherá tal ideia. É muito do que se propõe a fazer o Espiritismo.
Por exemplo, no que diz respeito à doutrina das penas eternas, a ideia de inferno, quantas renovações o Espiritismo não nos fará? Apresentando-se um Deus misericordioso, também justo, que faz com que lidemos com as consequências de nossos atos, sem, no entanto, que seja concebível um sofrimento eterno. Como conceber, conciliar isso com a ideia de um Deus misericordioso? Então, se lhe apresenta uma crença melhor, a criatura se abre àquela compreensão. O Espiritismo dá coisa melhor, por isso é acolhido sem demora por todos os atormentados pela dúvida pungente da incerteza. Então, se antes existia incerteza quanto ao parente querido desencarnado, como está, se existe, se segue existindo, se segue nos amando, agora não mais. Não somente temos a certeza da sua existência, da continuidade da vida, como também dos laços de afeto que nos uniram, de que a nossa história não se apagou nem jamais se apagará, que mesmo à distância, separados pela matéria, podemos nos manter conectados pelas vias da oração e do pensamento, do amor, que em nada se diminuiu pela simples passagem daqueles que nos antecederam no túmulo. Então, não mais essa pungente incerteza, os que não encontram nem nas crenças nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que o tem combatido em vão. Porque muito eloquente é a sua mensagem e a apresentação renovada, tão mais ampla que ele nos faz, dessa vida de além. Por isso, a importância de, em se tratando da doutrina espírita, estarmos sempre a buscar, sempre estudando, ampliando os nossos horizontes. Quanto mais amplo o horizonte de uma mente, mais estímulos ela sente e recebe para seguir avançando, para poder superar os obstáculos que surgem em seu caminho. Quanto mais conseguimos divisar a beleza e a grandeza daquilo que nos espera e daquilo que o nosso Pai criou, mais esperança e mais fortaleza conseguiremos ter para lidar com as dificuldades que são parte sine qua non da vida. Estudar para alargar horizontes, estudar para elevar o nosso pensamento, tornando-o mais afinado ao da espiritualidade superior, para que então, diante dos problemas da vida, não nos detenhamos numa visão assim tão estreita, diante da qual os problemas parecem enormes. Quando pudermos enxergar mais além e ter por pano de fundo de nosso olhar espiritual a infinitude, a grandeza incomensurável da vida, que nos parecerão os desafios e as dificuldades do caminho. Como alguém que, vendo de muito alto, vê o que lá embaixo parecia tão grandioso se tornar diminuto. Assim com a alma que se eleva, que amplia os seus horizontes de entendimento com o bendito Consolador, que não por acaso foi denominado por Allan Kardec como sendo a ciência do infinito. Quanto mais nos abrirmos para o infinito, menos o que é finito, limitado e transitório terá poder e ascendência sobre nós. Mais livres estaremos para gozar desde já a antevisão da felicidade, da plenitude, da liberdade que a todos nos espera como nossa verdadeira destinação na pátria celestial que a todos nos aguarda. Vamos compreendendo, como Paulo dizia, que por aqui não temos cidade ou morada permanente. Estamos em passagem, em peregrinação, construindo por dentro para nos lançarmos ao infinito, que é a nossa verdadeira morada. Recordando ainda o apóstolo da gentilidade quando nos diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus reservou àqueles que o amam. Pois bem, o livro Céu e Inferno permite-nos tatear, vislumbrar um pouco do que seja a grandeza do que nos espera, trazendo-nos muita inspiração, estímulo, bom ânimo, para avançarmos sempre na certeza de que todos um dia devemos estar reunidos ao Cristo e a Deus, nos altiplanos da vida maior, com a certeza também de que desde já é possível começar. Desde já temos muitos recursos, conhecimento, amparo da espiritualidade para podermos entender que céu, inferno, a vida que estamos além começa a ser construída desde já, porque no fundo nada mais é do que um estado de espírito, portas adentro do nosso coração. Que Jesus nos ajude, portanto, a construir um céu dentro de nós. E aqui ou além teremos a alegria de carregar conosco esse céu
e de difundi-lo às vidas ao nosso redor. A todos muita luz e muita paz. Que Jesus nos inspire sempre. Vamos agora à oração e depois aos passos.